Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre regras de negócio para softwares ERP. A ideia nesse bate-papo aqui com o Fabiano é a gente tentar te mostrar por que é importante, além de você saber uma linguagem de programação, você dominar as regras de negócio. Fabiano, você pode... Eu ia te apresentar, mas eu acho, já que você está aqui, é mais interessante você dizer o que você faz hoje dentro da TecnoSpeed. Bom, lá, Pisani. Eu hoje na Tecno eu sou coordenador de produto lá do setor de componentes, né? Já passei por diversos outros setores. Eu comecei na Tecno como desenvolvedor. Acredito assim como a maioria da gente, né? Passei para Scrum Master, Product Owner e hoje eu estou como coordenador de produto lá na Tecno. Legal. Além dessas funções pelas quais você já passou na Tecno, né, do que você faz hoje, uma das coisas que o Fabiano desenvolve lá é o curso de ERP para programadores em parceria com a TecnoSpeed Academy, né? Você é Isso. hoje é a pessoa que mais tem horas de aula ali, participação dentro do curso, né? Conta um pouco para a gente essa experiência aí de ter desenvolvido esse curso e de estar passando essa experiência para as pessoas por meio de um curso online hoje. Então, para eu chegar nessa parte do curso, eu vou contar um pouquinho da experiência que eu tive com esse assunto. Na verdade, eu comecei a desenvolver com 18 anos. 18 anos eu comecei a me interessar já para a parte de programação ali. E já foram aí basicamente 22 anos na área de desenvolvimento, né? Tem um Então, tempinho de experiência, então. desses 22 anos, eu posso dizer claramente que eu tenho aí uns 17, uns 18, só com o ERP. Né? Desde que eu já comecei direto no ERP. Isso foi lá em 1998. Né? Tava assim, a transição do Windows 95 para o Windows 98. Então, a parte de integração em rede era um negócio que estava meio que em expansão ainda. Né? Então, os mercados ERPs começaram a aparecer nessa época, basicamente aqui no Brasil. E foi bem onde eu caí para um curso de análise de sistema, uma formação acadêmica. Já quando eu entrei para o curso acadêmico, eu já era programador. Porque eu já vinha desde os 14 anos, basicamente, fazendo um curso de operação computacional. Era hardware, software, eu comecei lá com o Windows 3.11. Né? Essas coisas a gente esquece um pouquinho, né? Não precisa evidenciar tanto assim. Mas são aí 17, 18 anos com RP. E até, né, veio com essa oportunidade, falou assim, a gente quer montar um curso utilizando o know-how que os nossos colaboradores têm, para a gente tentar passar para o mercado quais foram as dificuldades que eles tiveram no início dessa carreira e vamos ver o que a gente consegue montar aí num curso online sobre RP. E eu vi, né, tipo assim, uma grande oportunidade para mim ali expor um pouco desse conhecimento, já que ali na Tecno ela não é voltada especificamente para RP, é uma carga muito pesada, né, que eu tenho de conhecimento. E falei assim, vai ser legal eu poder expor aqui um pouco da minha experiência. E nessa sua experiência, então, com RPs, antes de você vir a trabalhar com a TecnoSpeed, você trabalhou em quantas empresas com RP? Você lembra? Todos esses anos de experiência aí, por quantos RPs você passou? Não foram muitas pela quantidade de tempo, porque eu basicamente ficava bastante tempo dentro de uma empresa, mas o progresso dessas empresas no tempo que eu estive lá foram muito grandes. Participei desde empresas pequenininhas, que estavam começando ali com RPs na parte regional do mercado, do bairro onde ela agia, até grandes empresas que atingiam o Brasil inteiro na parte de RP. Então, deu para ter uma noção muito grande assim de qual que é a diferença de regra de negócio e principalmente a técnica ali de programação, né? Mas eu hoje vou chutar aí umas 5, 6 empresas de RP. Então, você teve experiência tanto de um RP pequeno, de pequeno porte, quanto para um RP de grandes empresas, assim, atuando Sim, ali mesmo. sim. Tive a oportunidade de trabalhar
muito na indústria de confecção, muito no varejo de eletrodoméstico, móveis, calçados, indústrias de confecção, até mesmo com controle de matéria-prima não foi diretamente, foi indiretamente, mas de cooperativas agrícolas para controle de Legal. produção. Isso te deu uma experiência, então, acredito, de conhecer regras, conhecer negócios diferentes, né? Com certeza, bastante. E deu para até entender que desde o mercado pequeno ao mercado grande, a regra de negócio ela é quase que a mesma. Eles têm as mesmas necessidades, mas assim, eu costumo dizer que o ERP ele é um negócio igual, totalmente diferente um do outro. Então, aí vem a grande mágica de quem é um analista de sistema, quem é um desenvolvedor que conhece bastante a regra de negócio, conseguir colocar isso no sistema que consiga atender todo esse público. Que esse acho que é o verdadeiro desafio. Legal. Quando você começou a trabalhar, se eu não me engano, você disse que quando você começou a trabalhar, você já estava na faculdade, né? Foi meio que paralelo a tua entrada no mundo com RP e final de faculdade. Foi meio que paralelo. Na verdade, eu já estava no mundo da informática quando eu entrei para a faculdade. Então, você já trabalhava. Já trabalhava na área de programação quando eu entrei para a faculdade. Eu já entrei programador quando eu fui para a faculdade. Já tinha aí 1 ano de experiência como desenvolvedor. Inclusive, a minha faculdade foi porque era minha área de paixão e eu só coloquei ela porque ela fazia parte de um escopo do meu trabalho. Eu necessitava dela para continuar o meu trabalho. E, na época, eu caí como um estagiário, então eu precisava ter essa formação acadêmica. Precisava de um diploma ali para poder continuar crescendo na sua área. Sim, sim. Quando você começou a trabalhar com ERP, o que você acredita que foi sua maior dificuldade que você enfrentou ali quando você estava começando a trabalhar com softwares ERP? Então, aí vem os primeiros desafios que a gente enfrenta, os primeiros obstáculos. Quando eu caí para a área de desenvolvimento, eu vim de uma época onde estava assim um boom no mercado jovial para nós, né, jovens na época. A gente adorava mexer com computador, tudo aquilo era muito novo, a internet estava aparecendo aqui e eu falei assim, eu entendo muito disso. Eu entendo de computador, eu entendo de hardware, eu entendo de sistema. Tinha um curso de Windows pesado, Word, Office, Excel, Access, COBOL. E eu falei assim, poxa, vou trabalhar com isso. Só que quando eu fui para este mercado, eu tinha total conhecimento técnico. Mas e o conhecimento de mercado eu tinha zero. Então, as coisas elas tinham que se equilibrar e basicamente estava 100% de um lado, 0% do outro. Então, como que eu consigo fazer isso? Eu ia no cliente. Assim, eu passava uma semana lá no cliente, eu trabalhava com o cliente, eu sentia qual que era a necessidade do cliente. Então, eu não era bem um analista. Foi exatamente por isso que eu tive que cair para a faculdade de análise de sistema. Mas você vê, já fazia 1 ano que eu estava no mercado. E eu estava, na verdade, era apanhando do mercado. Não estava conseguindo transcrever um sistema para o mercado que o mercado, de fato, aceitava ali. Porque eu dificultava a vida do operador. Eu chegava lá com o sistema todo engessado, falava assim, você tem que fazer esses 1000 cadastros aqui para você conseguir chegar nessa movimentação. Aí o dono da empresa chegava em mim e falava assim, Fabiano, eu queria contratar um sistema aqui que era para facilitar a minha vida e você está complicando. Eu falei assim, mas o que eu fazia era escutar o colaborador dele falando assim, eu preciso fazer um controle de produção. Eu tenho a fase A, B, C e D para eu chegar na minha blusa final, que era uma indústria de confecção na época. Inclusive, até a minha tese de faculdade foi um PCP, por causa disso. Era um negócio que eu trabalhei bem pesadamente nessa época. E eu engessei a fase, o que a menina falava lá para mim, falou, eu sento aqui, eu coloco tantas linhas, e eu falava assim, então beleza, então para fazer uma blusa, eu preciso de 10 tipos de linha. Foi o que ela falou para mim. E eu fui lá, engessei no sistema 10 tipos de linha. E aí, quando ela ia executar, eu falei, mas eu tenho essa outra blusa aqui que só vai 4. E você obrigou a preencher 10. Que está errado, vamos voltar e vamos corrigir. E foi assim, cara. Parece um absurdo, né? Parece um negócio bem abominável hoje, que as coisas
para quem cai nessa área, já cai com um pouquinho de conhecimento até da própria faculdade. Mas eu que caí no mercado primeiro, que é a faculdade, vixe, tive uma curva de aprendizado com o mercado enorme, enorme, enorme. Entendi. E essas dificuldades que você relatou que você teve aí no começo, né? Isso fica nítido da falta de conhecimento de como o negócio lá dessa indústria que você trabalhava funcionava de um modo geral, né? Tipo, você, pelo que eu entendi, você foi conhecendo, você sentou e conversou só com aquela pessoa que fazia as blusas. E você isolou aquele processo ali e desenvolveu e fazia alguma coisa para ela. Depois você isolava, de repente, uma outra parte de conhecimento. E você acredita que faltava, na época, você de repente ter parado, porque depois você foi estudar e conhecer as técnicas de análise de sistemas, para até saber como chegar e perguntar as coisas de um jeito certo, né, para os usuários e entender, depois que a gente precisa entender um macro ali do sistema para poder fazer ele, né? Mas você acredita que depois de que você conheceu, parou para conhecer de forma macro, um sistema ali, isso te facilitou a desenvolver para eles e até para desenvolver outros sistemas depois? O que você acredita que te deu esse estalo, que deu esse ganho de falar assim, cara, agora eu estou entendendo aqui que eu preciso fazer antes de colocar a mão na massa e fazer o que o usuário me pede? Veja bem, tipo assim, esse exemplo em específico que eu coloquei ali, ele me gerou um grande custo de desenvolvimento, porque até eu conseguir terminar para esse específico cliente, eu levei um bom tempo de desenvolvimento e adaptação com a regra, que toda vez que a gente caía na prática, a gente trombava novas visões que não eram previstas no início. Totalmente. Eu levei quase um ano para fazer um módulo que era para ser de um setor só. E para piorar, esse módulo inteiro, ele serviu para aquele cliente. Quando a gente foi para outro cliente, o módulo não aderiu igual, porque a realidade do outro cliente era diferente. Então, o que eu precisei ali? Eu trabalhava numa empresa pequena de software na época, que tinha 1 ou 2 clientes nessa área. E um era grande, os outros dois eram pequenininhos, eram 3 clientes. E eu fui no grande, olhei a realidade do grande, e eu não conhecia o mercado. Ninguém chegou em mim e falou para mim, olha, você vai ter que flexibilizar isso aqui porque é uma necessidade de mercado. Você vai ter que conhecer essa regra de negócio em mais ambientes para não engessar esse sistema só para cá. Só que desenvolver um software é caro hoje. As empresas de software, o que é mais caro nele, porque hoje em dia é tudo artesanal. É a mão de obra, é o desenvolvimento, é o tempo. Então, o tempo é dinheiro. Até uma última especialização que eu fiz, e foi bem interessante, que o professor ele me dizia assim, você não vende um software para essas empresas de software. Você vende tempo. Porque um RP, o que acaba? Eu lembro da pergunta que ele me fez, esse professor, até hoje. Eu falei assim, o que acaba primeiro? O desenvolvimento de um RP ou o dinheiro da empresa que está contratando? Assim, porque um RP, ele, na verdade, ele nunca acaba. O mercado ele sempre está adaptando uma nova realidade. Olha aí, agora, nesse tempo de pandemia, a imensa curva de empresas que estavam trabalhando em loco, com mostruário, com estoque físico, que teve que se converter para um virtual, levar isso para um home office. Todo mundo saiu correndo, sim, sem muita preparação. Então, a hora que a gente voltar para o mercado de novo, a maioria das empresas vão até olhar e entender que, basicamente, metade ou mais ainda do seu faturamento foi para a parte eletrônica. E eles não estavam preparados antes para isso. Então, olha a mudança do mercado como aconteceu agora, bem recentemente. Isso não é de hoje, não é só pelo fato da pandemia. O RP, ele vem mudando constantemente com relação à economia, com relação ao mundo, com relação a tendências de produtos. Quando eu comecei a desenvolver, não existia esse benditinho aqui, né? Que hoje em dia a gente programa basicamente para ele, porque ele integrou 70% do nosso mercado, do público que está online, está nele. Então, eu tinha essa falta de visão, sabe? Tipo assim, eu engessei um sistema. Primeira grande dificuldade para desenvolver um módulo para uma empresa. Levei o custo da empresa ali, foi basicamente quase um ano desenvolvendo esse módulo para uma empresa, que deveria ter sido, se fosse bem gerenciado na época, se o meu conhecimento fosse maior na época, se eu tivesse uma preparação muito maior na época, a gente poderia diminuir isso para dizer assim, para mês. Em um mês, o módulo daquele poderia ser feito. Não em um ano.
Olha a diferença de investimento. E esse tempo você fala se você conhecesse, tivesse técnicas ali melhores até para investigar o que você ia fazer, e se você já tivesse um domínio das regras de negócio que são aplicadas naquele negócio que você foi trabalhar. Perfeitamente. Ganho de velocidade e até de economia de dinheiro aí no desenvolvimento. O grande impacto para mim, por exemplo, eu conhecia a linguagem de programação. Ela não era um problema para mim. Né? Tudo que você pedisse para mim, apesar de naquela época eu programava em COBOL, mas era muito simples, porque faz parte da rotina, faz parte da prática. Então, o programador que está desenvolvendo isso, ele não tem muita dificuldade com a linguagem, por maior ou menor que seja o conhecimento dele na linguagem. Só que eu não tinha conhecimento de mercado, ninguém explicou para mim como eram as regras de negócio, eu tinha que passar uma semana no cliente para entender o módulo, voltar, passar 2, 3 semanas desenvolvendo aquele módulo, voltar lá, passar mais uma semana integrando o módulo do cliente, descobrir que estava tudo diferente, voltar, programar de novo. Então, o domínio meu da linguagem era tranquilo. Agora, o meu conhecimento de regra, ninguém me falou, tive que aprender na prática. A experiência, eu fui somando com o tempo. As diferenças, os diferentes funcionamentos entre vários clientes, porque eu falei assim, se eu desenvolver um módulo para uma produção de uma indústria, é só colocar na outra indústria que é igual. Nada a ver. Então, eu tive todo o trabalho de novo. Aí, olha a diferença, se eu tivesse toda essa carga hoje, como eu tenho hoje, eu poderia ter desenvolvido um módulo para a indústria em um mês, que integraria todas as outras indústrias que eu tivesse como cliente, ou clientes que precisassem de algo parecido, no mesmo mês, com o mesmo tempo de mês. Agora, você imagina se não fosse assim. Se eu tivesse que eu levei 9 meses para desenvolver isso. 9 meses para a indústria 1, 9 meses para a indústria 2, 9 meses para a indústria 3, como que fica o custo dessa empresa? Será que ela sobrevive? Será que o cliente dela está pagando a mensalidade e esse custo de mão de obra e desenvolvimento? Porque também não era só eu que desenvolvia. Né? Você falou uma coisa ali que eu achei interessante. Você falou da linguagem, você dominava a linguagem de programação e até você acabou entregando a idade aqui. O cara fala que trabalhava com COBOL. Eu comecei um pouco depois disso daí. Então vamos fazer de conta que sim. Que linguagens que você lembra de você ter passado nessa tua carreira ali de programador? Você falou lá no comecinho, quando você começou a trabalhar com RP, você trabalhava com COBOL. Você passou por outras linguagens depois? Passei. Na verdade, acho que o meu primeiro contato mesmo com um relacional de banco de dados, assim, que a gente montava uma telinha, um form de cadastro, foi com o Axis. Isso foi, acho que já em 94 ou 95. Né? Dali eu já parti para uma linguagem um pouco mais baixo nível. A gente foi para Clipper, depois a gente foi conseguir aplicar um pouco para o mercado que já tinha uma estrutura um pouco mais parruda, que a gente chamava, era o COBOL. Aí eu fiquei basicamente uns 5 anos ali, 5 a 6 anos com o COBOL. Nos últimos 2 anos de COBOL, eu comecei, a empresa onde eu estava, começou a olhar para o mercado de visual, porque isso já era no início dos anos 2000. Então, 2001, 2002, 2003, estava muito no auge ali o Windows XP. Ele apareceu basicamente evoluindo o mercado visual, porque o Windows 98 ainda era um sistema muito complicado, e começou a aparecer bastante linguagem do Visual Basic, que era integrado com a Microsoft. Apareceu aqui na região do estado onde a gente estava, São Paulo, Paraná, ficou muito forte o Delphi, que vinha já do Pascal, as faculdades estavam ensinando Pascal na época, porque ele era muito parecido com as linguagens de baixo nível, então foi fácil a integração do código DOS para um código Windows, e a empresa olhou para o mercado e falou assim, a gente precisa converter nossos sistemas em Windows, porque senão a gente está fora do mercado. Então a gente dividiu em 2 setores, outros programadores trabalhavam na conversão do sistema velho, eu ajudava nas regras de negócio nesse sentido, e como eu era um cara muito curioso, eu ficava ali em cima, e eu acabei aprendendo o Delphi também, nesta época. Então, nessa época aí você já era um cara que já dominava a regra de negócio do RP, onde você estava, então você dava suporte para os desenvolvedores nessa área das regras, mas você foi aprender a linguagem também, a linguagem nova ali no caso, na época que era o Delphi. Sim.
E sim, incrível, né? Hoje em dia, se eu falar um negócio desses mais novos, acham um absurdo. Mas eu olhava para o Delphi e falava assim, nossa, COBOL é muito mais fácil que isso daí. E, Essa parte de linguagens, você falou ali do Pascal que veio para o Delphi. Quando eu aprendi algoritmo na época de faculdade, a gente usava Pascal ainda lá na época. Né? A disciplina de algoritmo e lógica de programação ela era desenvolvida em cima do Object Pascal. Porque depois eles já queriam trazer gente na época para uma linguagem Delphi, que era a linguagem que eles se esperavam que era onde a maior parte dos programadores iam trabalhar naquela linguagem. A primeira oportunidade que eu tive de emprego, que eu entrei como estagiário para trabalhar também com softwares RP e com outros tipos de sistemas também, eu tinha um chefe lá na época que ele falava uma coisa que assim, eu acredito muito também. Ele falava assim que o programador bom para ele, porque ele via se o cara sabia, ele falou assim, só preciso saber se você conhece lógica de programação. Eu não quero saber se você sabe a linguagem X, Y, Z. Você precisa saber lógica de programação e entender do negócio para onde a gente vai trabalhar. Linguagem, com isso, ele falou assim, você se vira em qualquer uma. Você acha que você tendo aquela base de lógica de programação, você acredita que uma linguagem é um problema para você desenvolver um sistema hoje? não é. Hoje em dia está cada dia mais fácil você aprender uma linguagem de programação. A gente está vendo novos conceitos de linguagem que a gente chama de linguagem multifuncional. Então, a cada dia que passa, a sua curva de conhecimento técnico para a linguagem ela é menor. E é uma tendência mesmo, né? Porque vou citar um exemplo que eu tenho aqui com o COBOL. Para eu conseguir comparar, que só numa funçãozinha básica que a gente tem hoje nas linguagens, é comparar se uma data é maior ou menor que a outra. Em COBOL, o negócio era tudo escrito em texto, em Clipper, em Pascal, até Pascal cru mesmo. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que catar a data, contar quantos dias tinha desde o ano zero, para saber se aquele número inteiro era maior ou menor que o outro. Então, e se você pegar as linguagens multifuncionais hoje, na verdade, elas não fazem algo diferente disso. É que ela já vem com a biblioteca pronta. Ela faz isso para trás para você. Então, você não precisa mais saber isso. É um negócio que também achava um absurdo na época. Toda vez que a gente precisava fazer uma comparação, a gente tinha isso. Tinha lá algumas maneiras de orientação a objeto, orientação a aspecto, que já nasceu bem antigamente essas técnicas. Você reutilizava o código para não ter que ficar reescrevendo toda hora. Alguém falou assim, pô, cara, toda vez você tem que reescrever isso aqui, então vou fazer uma linguagem que já tem isso aqui por trás. E assim foi nascendo essas novas linguagens. Isso aí que você me falou me lembra um professor que eu tive quando eu tinha 18 anos, eu tinha 17 anos. E eu estou me fazendo essa pergunta agora, tá? Bem interessante isso. Quando eu comecei a estudar COBOL, e eu perguntei isso para ele, isso foi em 1997, eu falei, professor, adianta eu aprender essa linguagem hoje, se isso pode mudar amanhã, e se isso está em constante mudança? Ele olhou para mim e falou assim, cara, a lógica de programação, ela não muda faz 20 anos. Espera aí, se era em 97, então essa técnica já existia desde que? Antes de eu nascer, basicamente, né? Caramba, bicho. E hoje a gente repete a frase, né? Então, o que você precisa fazer? É o conceito, é saber lá as condições, as respostas das funções, tudo isso é lógico. Como você vai escrever isso? É o que muda, né? É uma linguagem Mas para você outra. já sabendo, né? Eu tenho que fazer uma repetição aqui, eu tenho que fazer um teste aqui, você já sabendo o que você tem que fazer, a única coisa que a gente faz hoje cara, nessa linguagem, como é que eu faço um laço de repetição ali, como é que eu faço um teste lógico, E, cara, e assim, tudo bem que cada linguagem, se for trabalhar em alto nível, de repente querer tirar o melhor desempenho de cada linguagem, cada uma tem algumas particularidades que com o tempo você vai acabar indo atrás de aprender. Mas, a grosso modo, realmente, o que eu acredito que vai fazer toda a diferença ali é você dominar, hoje, padrões de projeto, né? Que você pensar isso, você leva para todos os negócios onde você vai trabalhar, para deixar o teu software escrito de um jeito mais... que dê um melhor resultado, que seja fácil de ser lido depois, e seja fácil de alguém poder dar uma manutenção nele, né? E
E também a questão da lógica, você saber fazer, resolver os problemas dentro das linhas de código ali de um jeito, com uma lógica que pegue o menor caminho, né? O caminho mais curto ali, que você não fique gastando muita coisa para resolver um problema. Exatamente. Eu lembrei a experiência que eu tive aqui na Tecno, né? Porque muitos anos, assim, na parte de Delphi, COBOL, outras linguagens, alguns anos atrás a Tecno me entregou um projeto em JavaScript. E eu já tinha tido um contato, né, eu iniciei uma pós em Java há alguns anos, não cheguei a terminar, mas tinha alguns contatos já com essas linguagens mais novas, e falava, vamos desenvolver um projeto em JavaScript. Beleza. Uma semana ali, olhando a sintaxe, entendendo qual era a mesma coisa, a lógica eu escrevi. Só que aí, depois que eu terminei a plataforma, o projeto, veio um cara ali da Tecnomesa que era já especialista na linguagem, ele olhou meu código, falou assim, e eu pedi, falei assim, ó, quero que você avalie aqui. Ele olhou, eu falei, rapaz, tudo que você escreveu que está certo, mas a maioria dessas funções aqui que você está fazendo um loop, tem um comando só que faz isso aqui por trás, que você não precisava ter feito isso aqui. Eu escrevi com a minha lógica, sem conhecer todas as funcionalidades que a linguagem me trazia. Isso é inevitável. Só funciona, né? Funciona, mas tem como otimizar depois, né? Perfeitamente. Eu entreguei o mesmo resultado, só que a curva de sintaxe e as funções pré-existentes da linguagem, você conhece estudando a linguagem ou o melhor jeito que existe, na prática. Né? Então, essa curva você vai tendo mesmo. Mas foi aquilo que a gente falou. A curva de aprendizado com as linguagens hoje, ela é muito menor. Eu queria pegar com você, com toda a experiência que você tem com RP agora, duas dicas. Vamos pensar em profissionais em 2 estágios, tá? Pegar um programador aí que está vindo agora para o mercado de trabalho, saindo da faculdade, e um profissional que já está ali, já conhece linguagem, já está trabalhando e já tem um certo tempo de experiência. Para essas pessoas, nos 2 casos, para o cara se dar bem hoje, entrar e se dar bem no software RP, o cara chegar assim, conseguir realmente desenvolver funções ali dentro de um software RP, o que você acredita que é importante para eles? Hoje, eu vejo assim, a galera nova que está entrando, ela já está vindo com a mente muito voltada para o mercado futuro. Então, você está pegando linguagens mais novas, está pegando conceitos mais novos, você está indo para o mobile, você está indo para essa técnica de front-end, back-end, e eles sempre têm que conhecer de tudo um pouquinho. É muita coisa no ramo de programação. Tá? Não dá para o cara sair da faculdade especializado, cair numa empresa de RP e dizer, eu sei fazer isso. Ele pode se aprofundar num back-end, por exemplo, numa faculdade, e cair numa empresa. Ainda ele é um júnior, ainda ele é um estagiário, é muito novato. Se ele não tiver a experiência do mercado, a regra de negócio do mercado, principalmente do brasileiro, que exige muita alteração, ele vai precisar, digamos assim, só trazer a carga técnica para cá. Se bem que alguns cursos hoje, né, se você forma lá, tem análise de sistema com administração, isso foi uma sacada que olha para a parte técnica, englobada como gerenciamento, e olha para o mercado. Então, traz o cara com um pouquinho mais de carga nesse sentido, porque se ele faz só engenharia de software, o PD que existia na UEM, não sei se existe hoje mais isso, ele só traz a carga técnica, ele vai ter... Né? Perfeitamente. Ele vai ter a mesma dificuldade que eu tive no início, hoje. Tá? Então, ele ainda vai ter que passar pela experiência de mercado. Não adianta o cara falar assim, o cara vem acelerado, ele vem com aquela motivação que a gente tem, pela paixão que a gente tem desse mercado de tecnologia, porque acredito que quando o cara cai nisso, é porque ele é apaixonado por essas coisas. Só que agora que ele cai para o mercado, ele toma um tombo. Essa que é a realidade. Ele não está preparado para aquilo. Pouquíssimas faculdades preparam para isso, mesmo porque se a faculdade for preparar para isso, ela não é voltada especificamente para o mercado de tecnologia. Mas se você não olhar para o seu mercado, é o mesmo que você desenvolver alguma coisa sem conversar com o seu cliente. Não adianta a gente querer, a gente aprende. Quando não aprende na faculdade, aprende do pior jeito, que é sofrendo ali na frente do cliente. Porque a gente aprende que nem sempre é exatamente o que o cliente está falando que ele precisa, que você tem que fazer para entregar para ele o resultado. Né? A coisa é mais ampla do que isso.
É um exemplo que você disse lá da menina que estava falando para você, eu uso 10 fios aqui para fazer a blusa, e não era exatamente aquilo, né? Você Não, não. descobriu depois de pronto o negócio. Exatamente. E nem sempre o cliente vai usar uma coisa que a gente acha que é certa. Tipo, não é a minha opinião que vou olhar assim para o cliente e falar, não, mas isso aqui, se você quiser de tal jeito, vai ser melhor e eu vou desenvolver desse jeito e você usa o sistema. Também não é, né? Tem muito mais por trás disso, né? Para quem já está ali, para quem já está nas empresas de tecnologia, tipo programador que já está no mercado, a gente sabe que tem diversas áreas de trabalho para o desenvolvedor de software hoje. E alguns nem chegam a trabalhar dentro de um ERP. Né? Pessoas trabalham com outros tipos de software, outras funcionalidades, outras tecnologias que nem sempre ele acaba indo para um sistema assim. Mas para quem já tem experiência hoje, já domina linguagens, já conhece, se o cara for cair numa empresa hoje, for trocar de emprego, ou receber uma oportunidade para ir trabalhar com desenvolvimento de ERP, como que esse cara faz para começar com o pé direito ali, para ele dar certo nesse negócio, não conhecendo ainda esse tipo já tendo toda a experiência, tipo um profissional experiente ali já, mas não conhecendo isso, a área? Eu indicaria ele a conversar com as pessoas que já são experientes na área. Tentar sempre, pela experiência, ele já vai entender que não adianta ele olhar para o cliente dele, independente de qualquer área de negócio, e replicar aquilo para o código. Ele já vai ter essa carga. Então, ele já vai se questionar, que não basta eu escrever fixamente isso aqui. E aquela regra de que o cliente sempre tem razão nessa área é completamente errada. Né? Ele vai conversar com o cara e falar assim, eu tenho uma necessidade, normalmente ele vai cair lá na metodologia de trabalho dele, vai cair um escopo para ele desenvolver e eu vou ter que olhar abrangentemente como desenvolver isso aqui da melhor forma possível. Ou ele busca cursos, capacitações, questões técnicas, ou ele fala com as pessoas mais experientes da empresa dele, ou se ele não tiver essa oportunidade, ele está caindo no mesmo problema que eu tive no início. Só que lá no início eu não tinha experiência e não conhecia mercado. Nesse seu exemplo, ele tem experiência. Então, talvez ele use desse feeling de quando ele escutar do cliente, ele voltar e poder fazer algo melhor. Mas, ainda assim, ele vai ter uma dificuldade. Ele vai ter que usar dos recursos que ele tem hoje. Hoje em dia, é muito difundido cursos online, YouTube, conhecimento, a gente fala que, assim, tá muito acessível hoje em dia. Bem diferente da nossa época também. Eu cheguei a programar sem ter Google para você procurar como é que fazia determinado comando ou resolvia determinado problema. Peguei a época do Google também, então eu sei bem a dificuldade, a diferença que era você. Hoje em dia você vai programar, cara, como é que resolve tal coisa? Você vai no Google, já aparece o comando, o código pronto, você adapta para o que você está fazendo. E realmente a gente pegou uma época ali que não tinha onde você ficar procurando linguagem. Eu tinha na minha máquina uma biblioteca de soluções ali, de rotinas, que eu usava. Se eu precisar fazer tal coisa, eu tenho essa rotininha aqui, copia, já é um exemplo. Então, eu tinha uma biblioteca minha de rotinas para poder adaptar, para poder usar. Era o meu Google na época. Você está falando isso aí, eu olhei aqui na minha prateleira, ver se eu achava um livro que eu tinha. Um livro, cara. Ele era Manual do COBOL. Era dessa grossura. Foi assim que eu aprendi a programar. Eu vim um pouco depois, eu usava a Bíblia do Delphi. Que também não era pequenininho, não. Também disse, né? Você era maior ainda. É grande. Mas, assim, eu brinco do Delphi, mas eu peguei uma linguagem que era modo texto antes do Delphi ainda. Quando eu comecei, que eu falei no meu primeiro emprego lá como estagiário, eu trabalhava com Progress. E é uma linguagem que pouquíssima gente conhece. E era modo caractere, rodava em mainframes com Unix. Era um negócio diferente. E essa que eu falei, a gente, como ele era modo caractere, era tudo modo texto, era tudo arquivinho texto, na verdade, cada programinha seu era um arquivinho texto lá. A gente tinha as bibliotecas, algumas coisas, tudo gravada lá, guardada no HD ali, numa pasta. Se precisasse de uma rotina diferente, cara, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? A gente ia lá dar uma pesquisada e ver se já tinha alguma coisa pronta. Senão tinha que fazer tudo. Mas não tinha essas soluções no Google, igual você entra hoje, por exemplo, em alguma linguagem
que você ainda não conhece, não domina muito bem, você joga ali no Google, às vezes tem a rotina pronta já, né? Então, por isso que eu acredito muito que essa curva de aprendizado de linguagem hoje, ela é bem menor. É óbvio, como o exemplo que você falou, às vezes a gente entra numa linguagem nova, a gente consegue resolver o problema não da melhor forma possível com aquela linguagem. Se pegar um expert na linguagem, ele vai melhorar algumas coisas, mas você entrega. Agora, você não dominar a solução, as regras por trás do software para entregar para o cliente aquela solução, isso não tem como você consertar, né? A entrega vai estar errada, né? As empresas, a maioria das empresas de ERP que começaram lá na virada de 99, o ano 2000, hoje elas carregam um problema que todas elas estão, se você olhar para o mercado hoje de 2018 para cá, tá uma onda de todo mundo ir para mobile. Quero jogar isso para nuvem, quero jogar para mobile. Só que elas trazem um legado, que é o que sustenta a empresa delas. Então, se você for olhar matérias hoje, matérias técnicas de clean code, de orientação a objeto, de orientação a aspecto, como organizar seu código, como você converter tudo isso, elas vão abrir aquele código ali e falar assim, meu Deus, eu tenho aqui um Kraken. Ele tem 10 pernas, criou vida própria, é impossível de dar manutenção. É a realidade da maioria das empresas. Então, você fala assim, é importante a gente ter o conhecimento técnico. É sim, entendeu? O cara vai otimizar, vai trazer técnicas de padrão de projeto, vai trazer um monte de coisa. Isso tudo ele traz da faculdade. E é muito importante ter isso, né? A gente não pode negligenciar ter isso. Só que ele vai voltar com um sistema muito bem codado, que pode não ser aderente ao mercado. Porque também, eu tenho alguns amigos da minha idade que começaram comigo. É interessante quando a gente faz algumas reuniões assim em casa, eles ficam discutindo qual é o melhor jeito de fazer um produto. Eu falei, cara, vocês estão no caminho errado. Hoje em dia a gente não discute qual é o melhor jeito de fazer um produto, qual que é o produto que dá menos manutenção, qual que é o produto que é mais... Você discute qual que é o melhor produto para o mercado. O seu cliente final, ele não está nem sabendo o que está ali dentro. Ele não sabe se aquilo é Java, JavaScript. Na maioria das vezes ele não quer saber, né? Ele quer você, cara, eu tenho um problema e eu preciso resolver ele. Se o cliente chegar em você e falar assim, olha, eu tenho esse problema. Se você chegar lá e entregar a solução do problema dele, você não fez menos do que a sua obrigação. Agora, se você chegar lá e falar assim, cara, não tem só esse problema. Vou te trazer aqui, não vou te vender um produto, vou te vender uma solução, porque o dia que esse seu problema mudar, isso aqui vai aderir de maneira automática. Cara, o olho do cliente brilha. Fala assim, você é o cara que eu vou contratar. É bem por aí. Você falou lá atrás sobre o tempo que você gastou no primeiro projeto que você fez, para a gente já partir aqui para encerrar a nossa conversa. Eu até anotei aqui, você falou que conhecendo melhor na época que você foi fazer o seu primeiro projeto, lá que você levou lá 9 meses, 10 meses para fazer uma entrega de uma empresa, você teria ganho tempo, teria ganho velocidade no desenvolvimento se você já tivesse domínio de algumas técnicas ou tivesse conhecimento já sobre o negócio. Eu queria falar com você um pouquinho, como eu disse lá no começo, que você hoje é instrutor de um curso do Academy que ensina ERP para programadores. Por que a gente fala em ERP para programadores? Porque assim, a gente toma como pressuposto de que quem vai assistir essas aulas ali, o cara já é um programador, então a gente não precisa ensinar linguagem para o cara. A ideia não é essa, não é ensinar tecnologia, mas a ideia é mostrar para um programador o tamanho da encrenca que ele vai se meter na hora de desenvolver um ERP, né? E o nosso objetivo, quando você entrou nesse projeto com a gente, trazendo esses seus 18 anos, pelo menos, de experiência só em ERP, é fazer com que a gente consiga dar ganho de tempo e de velocidade para esses programadores. O que você acredita que é um diferencial hoje? Como que você acredita que realmente isso que a gente traz hoje dentro do curso de ERP, ele pode acelerar e pode dar uma base legal para um programador? Seja um programador que está começando, seja um programador com experiência. São tantas coisas, Pisani. Vou falar aqui até questões mais lógicas possíveis, que hoje em dia parece que esses impedimentos estão superados, né? Mas para quem não tem nenhuma experiência, você está assim, um primeiro software que eu fiz.
quando a gente desenvolveu ele, aderiu na empresa, que foi a conversão do COBOL para um Delphi, o primeiro, a gente fez lá um cadastro de produto e a gente colocou uma loja de confecção, numa loja de roupas. Ela vendia roupas e calçados, na verdade. Aí o cara foi cadastrar o produto dele e falou assim, olha, Fabiano, eu tenho aqui um modelo de blusa, ela é o mesmo modelo, eu tenho ela PMG, e eu tenho ela azul, branca e verde. Como é que eu faço isso nos seus tempos? Fulano aí, você vai ter que cadastrar um produto P, um produto M, um produto G, um produto P branco, um produto P verde, um produto P amarelo. Ou você vai ter que colocar no mesmo cesto aí, se não mudar o preço entre o PMG e as cores, coloca tudo como produto blusa. Ah, mas se eu querer saber qual a cor que vende mais, eu teria como saber? Não. O que acontece? Esse cliente ele vai para uma outra solução que traz esses dados para ele, porque informação é poder. Se ele souber que, por exemplo, ele não vende blusa preta, ele só vende blusa branca, e ele não tiver como saber esse tipo de informação, é um exemplo bem pífio, né? Mas muito importante para a competição do mercado hoje, para a exigência daquela loja, ela pode não sobreviver sem essa informação. Então, uma dica de experiência que a gente vê ao longo do tempo é facilitar em um sistema, porque nem todo sistema precisa dessa ramificação de produto. Nem toda loja precisa disso, mas alguns precisam. Então, é uma técnica de gradeamento de produto. Você cria grade de tamanhos e cores, mas anexa isso a um produto só. E o seu sistema adere de maneira rápida e ágil. Então, a dica de experiência, essa eu utilizei como um exemplo que parece que é bem óbvio hoje em dia. Hoje em dia, se você vê um sistema ERP com um cadastro de produto engessado dessa forma, você já olha para ele com a experiência que eu tenho, sabendo que ele não tem tempo de mercado, ele não vai sobreviver ao mercado. Lá no início dos anos 2000, a concorrência entre as empresas de software eram muito pequenas, né? Tinham poucas empresas de software. Hoje em dia, tem muito. Então, se eu for um cliente e você me trazer um sistema que traz todo esse tipo de complicação e eu olhar no seu concorrente e eu ver que tem uma facilidade maior, é aquele negócio. As empresas de software hoje não vendem produto, vendem solução. E eu vou contratar quem tem a melhor solução para o meu negócio. E isso não é linguagem de programação, não é técnica, não é nada. Então, esse gradeamento é uma das experiências que a gente coloca nesse curso, que eu trago de experiência própria. Mas tem tanta coisa, tem como calcular o seu preço de venda, tem como fazer o seu controle de estoque. O controle de estoque, ele veio de um problema que o cliente tinha. Porque eu cansei de escutar de clientes que toda vez que ele tinha um problema de estoque, ele tinha que baixar as portas da loja, catar todos os funcionários dele, muitas vezes numa sexta, final de tarde, levar sábado e domingo pagando hora extra, para contar todos os estoques que ele tinha, para fazer aquele que todo mundo chamava de balanço. Sim. Não sei se é comum para a garotada hoje em dia, mas a gente passava na frente do comércio aqui na nossa cidade, aqui em Maringá mesmo, as portas baixadas com um cartazinho colado fechado para balanço. Sabe? Isso não é mais aceitável, né? Você fechar o teu comércio. Hoje os comércios funcionam até de domingo. Então, naquela época o cara fechava perdia um dia de trabalho só. Na melhor das hipóteses, ele perdia um dia de trabalho para fazer um balanço, né? Que ele fechava numa sexta para fazer o balanço e, como você disse, pagava hora extra de sábado e domingo. Hoje, você considerando que os comércios funcionam até sábado e domingo, se o cara fizer um negócio desse, ele perdeu 3 dias de vendas. Hoje é inaceitável para um comércio fazer algo assim, né? Numa era totalmente informatizada hoje em dia, rodando rotinas de backup noturna, de madrugada, 2, 3 vezes por dia, para ele não perder fluxo, com nota fiscal eletrônica, sua área fiscal toda integrada com a central do país. Pode parar também, né? De forma nenhuma. Hoje em dia, tempo é dinheiro. Então, quanto a solução mais ágil, mais rápida, com menor custo de desenvolvimento, melhor para a empresa, mais aderente ao mercado. E isso não é um negócio que você aprende de um dia para a noite, não. Então, como eu comentei com você ali no início, dessa pergunta, a gente está trazendo dentro desse curso de ERP hoje, o que você acaba trazendo com a experiência é dar velocidade para as pessoas, fazer com que elas economizem tempo
já pegando todo esse conhecimento, essas técnicas de grandes ERPs que você já trabalhou, para o cara poder aplicar no ERP dele e já entregar uma solução que realmente sobreviva aí ao mercado, que seja competitiva hoje. Mesmo que ele vá querer fazer alguma coisa dele, ou se ele vai vir a trabalhar num outro ERP grande, tipo, esses conceitos não mudam, né? Já estão lá em grandes ERPs, esses conceitos. É para a pessoa entender mesmo. Eu repasso toda a experiência que eu tive de todo esse tempo, desde tudo aquilo que eu vivi, entre o que eu tive de problema. Esse exemplo que eu dei no início da minha faculdade, a empresa que eu desenvolvi o sistema, ela perdeu o cliente. Porque não aderiu. Isso eu nem estava mais na empresa, mas ela tentou, depois de me seguir com o projeto, tentou refazer o projeto. E, por fim, o cliente final tinha necessidade da solução, acabou contratando uma empresa maior que já tinha uma solução, porque a empresa maior tinha a visão de mercado, a experiência de mercado e trouxe outro tipo de agilidade para o cliente. Então, eu aprendi com isso. Então, todos esses exemplos que eu trouxe, que eu tive de aprendizado ao longo da minha carreira, eu coloco nesse curso aí. Não, eu citei a questão do estoque, mas é porque são tantas e tantas que, assim, de imediato é até difícil identificar uma só. Aí, até o aluno pode questionar assim, mas nos ramos que você trabalhou, pode ter sido questões específicas para os ramos que eu trabalhei. Ok, de fato ele teria razão nesse sentido, mas aí nessa questão desse curso específico que você está questionando, não é só eu que estou ali, né? A gente está trazendo outras experiências de outros profissionais que trabalharam em outros setores de ERP. Por exemplo, eu tenho pouca experiência com supermercado, a área de produto alimentício. Não trabalhei com nenhuma empresa voltada para este mercado, mas a gente tem outros colaboradores lá dentro da Tecno que trabalharam. Que já passaram por isso. Sim, então eles têm as mesmas experiências de problemas passados no passado, que superaram com alguma solução mais inteligente ali, olharam para o mercado, tiveram outras experiências de outras empresas e hoje tem uma opinião baseada na sua experiência de qual seria a melhor aplicação. A gente une todo esse conhecimento e transcreve para o curso, com o objetivo de fazer com que o aluno não passe por esses problemas que a gente teve no passado. Se uma empresa estiver começando nesse sentido, ela se submeter a isso, no passado, ela até tinha essa oportunidade de sobreviver. Hoje, eu duvido muito. Eu te perguntei até agora ali como que esse curso ajuda o programador ali, né? Como que isso pode ajudar ele a ser melhor, desempenhar melhor o trabalho dele dentro de um desenvolvimento RP. Mas tem uma coisa também que eu tenho visto algumas empresas fazendo, e você que hoje que coordena uma equipe aí na Tecno, pode dar a sua opinião também, se isso você considera importante como um gestor de uma equipe ali, a própria formação dos colaboradores. Você como gestor de uma equipe ali de desenvolvedores, você acredita que um tipo de curso que ensine o que o nosso curso de RP hoje ensina, ele pode ser importante para a formação de mão de obra dentro de uma empresa? Tipo, tirando o foco eu como programador vou comprar para aprender. Não, eu como gestor de uma equipe, cara, em vez de eu ficar parando, ou eu parar o meu melhor profissional para ensinar os novatos que estão entrando, eu vou desenvolver todo um treinamento aqui para ensinar os nossos programadores novos a como que trabalha, como que um RP funciona. Ou eu posso pegar e, em vez de gastar as minhas horas, investir e pôr outra pessoa aí para treinar isso, que fique ali gravado, que é o caso do curso de RP. A gente tem ali, eu sei que a gente tem algumas empresas que já fizeram isso, que usam o nosso curso para esse ponto, mas eu queria saber assim, você como gestor, vamos supor que você tivesse um outro curso na área que você tem ali, que você pudesse comprar e deixar para a sua equipe ser treinada. Você acredita que isso é valioso para a equipe? Para você como gestor vai economizar tempo realmente? Eu vou dar essa resposta com uma visão bem de coordenador mesmo, sabe? Até somando algumas experiências do passado. Para o mercado nosso de TI hoje, as maiores empresas, a maioria das empresas tem dificuldade em contratar profissionais, porque a mão de obra desse profissional no mercado é difícil, ela é muito concorrida e a formação é muito complicada. Então, você tem uma dificuldade, porque a gente, até recentemente estava lendo uma matéria que a gente tem expansão para esse mercado de TI hoje no Brasil, necessitando de até 70% mais do que o que a gente tem hoje. Então, tudo que eu puder economizar de tempo
para mim, é muita vantagem. Está surgindo até um nicho da TecnoSpeed, o que justifica muito essa tendência de mercado, é que ela é uma empresa que ajuda outras empresas de software. Até no mesmo segmento desse ERP, tem o mesmo objetivo. Por quê? As empresas de software, se elas pararem para ter esse tipo de investimento, é dinheiro que elas estão perdendo. Algumas empresas de software... de desenvolver, né? Perfeitamente. A empresa anterior que eu trabalhei, por exemplo, que hoje é cliente da Tecno, onde eu estou, quando eu entrei lá, um pouco mais júnior, 10 anos atrás, eu questionei, por que a gente não desenvolve isso internamente? Seria a mesma questão do curso, por que a gente não aprende isso internamente? O dono da empresa virou para mim e falou assim, Fabiano, quanto eu pago para essa outra empresa terceirizar esse serviço para mim? É o preço de um profissional que eu pagaria para desenvolver e conhecer isso internamente. Então, mas é o mesmo custo. É o mesmo custo, porém é difícil eu contratar mais um. Então, eu posso utilizar sua mão de obra para fazer outra coisa aqui dentro e isso aqui eu agregar a uma empresa terceirizada. Eu estou terceirizando a minha mão de obra, eu estou terceirizando o meu tempo de conhecimento. É a mesma coisa com relação ao curso. Se o cara entra e eu tenho que dar toda essa carga para ele não vai aprender isso sozinho. Eu tenho que parar um outro colaborador meu, trabalhar junto com ele, passar esse conhecimento para ele, passar toda essa carga para ele. Então, eu vou estar perdendo uma mão de obra. Se esse custo desse segundo programador meu for o mesmo custo do curso que eu pagar para esse cara desenvolver sozinho, ainda é vantagem. E olha que não é, eu tive uma visão... E não costuma ser, né? Eu tive uma visão bem, tipo assim, eu estou fazendo a estratégia pela pior estratégia possível e ainda tentando mostrar que é um bom resultado. A TecnoSpeed mesmo é uma empresa que investe muito na formação dos colaboradores hoje, né? A gente é uma empresa que investe bastante em conhecimento e em cursos. A gente tem pessoas internas que dão uma série de treinamentos, mas o que eu vejo lá também é que não se mede esforços em buscar treinamentos fora, para não precisar parar alguém para dar esses treinamentos. E quando a gente consegue optar lá por treinamentos online, ainda tem sido a nossa melhor solução, né? Porque a gente acaba colocando lá muitas pessoas assistindo e eu não paro um profissional porque eu não paro a minha linha de produção, né? Não atraso ali o que eu estou fazendo. É bom a gente distinguir sobre esses pontos onde a gente necessita da colaboração e aonde não. Hoje, o conhecimento de regra de negócio do mercado, eu considero isso como básico. Um cara que recém saiu da faculdade, ele não vai ter isso. O quanto eu posso diminuir dessa curva de conhecimento dele? Investindo em um curso que não mate outro funcionário meu, porque para eu passar um funcionário meu para ensinar para ele, também não é um funcionário novato. Vai ser o cara que provavelmente estaria resolvendo os problemas do cliente, estaria fazendo novas funcionalidades, estaria realmente produzindo soluções ali, que é o que dá o dinheiro para a empresa, né? Então, e vamos dizer que isso não é só com ERP, isso é basicamente com tudo. Isso como eu disse, eu te dei uma opinião como coordenador olhando para hoje mesmo. Tudo que eu puder considerar como básico, que eu posso colocar numa carga de uma integração para esse funcionário antes dele cair na prática, para diminuir as curvas de aprendizados, erros, regras de negócio, conhecimento de produto, interação com a equipe, eu vou fazer, porque isso é vantagem. Eu estou ganhando com isso. Olhando do pior ponto de vista, se eu ficasse no 0 a 0, ainda eu estava em vantagem. Legal. Bom, era isso que a gente queria passar um pouco dessa experiência com o desenvolvimento de RP e com a importância do programador do programador ter um conhecimento de regras de negócio hoje em dia. A gente vê muitos cursos por aí na área de tecnologia, novas linguagens, mas a regra de negócio, a gente está falando aqui de software ERP, mas vamos jogar isso de repente para outros serviços também. É importante o programador entender, a gente como desenvolvedor, a gente saber que se a gente for fazer algum projeto, a gente precisa entender aquele negócio onde a gente está entrando, o mínimo, né? A gente precisa estudar aquilo ali, estudar as regras de negócio, tentar saber como que aquele negócio funciona de modo geral e não fechar só em cima do que o cliente te fala, né? É isso em qualquer área, como eu disse, não só no ERP, mas qualquer outro tipo de software que a gente venha a trabalhar.
a importância de se entender regras de negócio também, de estudar. Quer deixar mais algum recado aí para os programadores aí que estão na luta? Eu acho que eu posso passar assim uma experiência que eu tive quando eu transitei das minhas 2 últimas empresas. Eu cheguei trabalhando numa empresa onde eu era o único programador, então eu tinha já uma carga de experiência nessa época. Só que isso me fez ter um pouco de ilusão sobre o que eu tinha de conhecimento, porque tudo que o cliente me passava, eu tinha uma solução já com a experiência até aquele momento, e eu conseguia aderir à carteira de clientes que essa empresa tinha, mas eu não conhecia, eu não tinha trabalhado ainda numa grande empresa. Quando eu saí dessa empresa e fui para uma empresa grande, eu fui com um ego inflado, do tipo, eu conheço bastante do mercado, e isso foi, tipo assim, eu aprendi na prática, tomando um tombo bem legal, vamos dizer assim, eu tomei um nocaute no primeiro round. Quando eu caí na empresa grande, eu falei assim, não, aqui eu dou conta. Eu falei, você dá conta? Então, vamos ver se você não precisa dessa carga, dessa curva de aprendizado que a gente tem aqui, que já estava formatado toda uma capacitação. Faz esse projeto aqui, rapaz. Então, é um pouco arrogante do programador dizer que ele conhece tudo. E a gente nunca conhece tudo. Né? Assim como o RP, o mercado de TI, ele é em constante aprendizado. Eu comecei a estudar TI com os meus 15 anos, estou com 40 e não parei até hoje. Né? Todo dia eu aprendo alguma coisa. Então, para os programadores, era isso que eu tinha para falar. Eu falei assim, olha, não ache que você sabe, não ache que você tem a certeza das coisas. Hoje em dia, nosso mercado ele é um constante aprendizado. Você nunca vai parar. Bacana. Bom, então é isso o que a gente tinha para passar para quem está nos assistindo aí ou para quem está ouvindo a gente no podcast, nas plataformas de podcast, ou para quem está vendo a gente ali no YouTube. É isso que a gente tinha para passar, um pouco dessa experiência de como é trabalhar com software RP, ou a importância de você conhecer regras de negócio, além das linguagens de programação, e trazer essa experiência de alguém que já está aí há algum tempo, já passou por diversas áreas, já passou por diversos tipos de desenvolvimento de sistemas e diversas funções também, hoje coordena uma equipe, trazer essa visão, desde o programador lá no começo até um coordenador de equipes hoje. Então é isso, gente. Obrigado, Fabiano, pelo seu tempo aqui. E até a próxima. Obrigado você, Pisani, pela oportunidade dessa conversa aí. Até a próxima oportunidade.